Então, vamos lá. Questão 31 da prova de 2017 do IFES. Tempo de reação. O intervalo de tempo entre o reconhecimento de uma situação perigosa e a ação de resposta a esta situação é chamado de tempo de reação e depende da condição física e do estado emocional do indivíduo. O tempo médio de reação de uma pessoa jovem em bom estado de saúde é de aproximadamente 0,75 segundos. Então, a gente já começa a nossa questão, vamos destacar essa informação, tá? Este é praticamente o tempo que o cérebro necessita para processar as informações que está recebendo e definir uma ação. Ok? Vamos para a segunda parte do texto. Um motorista jovem e em bom estado de saúde dirige um veículo no trecho retilíneo de uma rodovia com velocidade escalar constante de 108 km por hora, tá? Então, ó, mais uma informação que a gente vai destacar aqui, tá? Subitamente, ele avista uma árvore caída obstruindo a rodovia. Considerando o tempo de reação do motorista, descrito no texto acima, que distância o veículo percorre do instante em que o motorista avista a árvore até acionar os freios? Então, vamos lá. Eu esquematizei mais ou menos a questão, tá? Para vocês. Então, é basicamente isso aqui. Não liga para o meu desenho, porque eu sou péssima, tá? A gente tem um motorista numa rodovia retilínea, ele falou aqui, ó, trecho retilíneo de uma rodovia, tá? Com velocidade escalar constante. Então, a velocidade dele sendo constante, então a velocidade ela não varia, tá? Lembrando do nosso conceito do que é constante, tá? A velocidade não altera durante todo esse percurso, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui esse carro, né, nessa rodovia, e aí ele avistou essa árvore, tá? E aí a questão quer saber, qual a distância que o veículo percorreu, tá? No instante que o motorista avistou essa árvore. Então, qual foi o instante que ele acionou os freios, tá? O caminho que ele percorreu até acionar os freios. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é a nossa informação, ela tá em quê? Em quilômetros por hora. E o nosso tempo? Em segundos. Então, se o nosso tempo tá em segundos, o que a gente tem que lembrar aqui, que eu já falei na aula de revisão, nas aulas? A gente tem que lembrar do Sistema Internacional de Medidas, tá? E aí, aqui, ó, a nossa tabelinha com nossas unidades, tá? No Sistema Internacional. Aqui, ó, a gente sabe que o comprimento é metro, tempo em segundo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa aqui nessa velocidade que eu também já expliquei, tá? E aí, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que se a gente tem uma velocidade em quilômetros por hora e o nosso tempo está em segundos, a gente tem que deixar isso para as mesmas unidades. Então, a gente lembra do quê? Do nosso esqueminha aqui. Se a gente quiser transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. Se a gente quiser fazer o caminho contrário, a gente multiplica por 3,6, tá? Então, vamos lá dar início à nossa questão. Ó, o que a gente quer encontrar? Vamos anotar aqui, ó. Queremos encontrar o quê? A gente quer encontrar o caminho, né, que esse motorista percorreu, a distância, tá? Então, a gente quer o quê? A gente quer encontrar o nosso delta S, certo? E aí, a gente já sabe que a gente tem que transformar isso aqui em de quilômetros por hora para metros por segundo. Então, a gente faz o quê, ó? Se a gente quer de quilômetros para metros por segundo, a gente divide 108 por 3,6. Então, vamos fazer isso aqui, ó.
108 quilômetros por hora, dividido o quê? Por 3,6, tá? Essas continhas eu deixo para vocês fazerem, porque vocês têm que saber fazer já essas continhas, tá? Então, eu vou deixar para vocês praticarem. Quando a gente fizer essa divisão, a gente vai encontrar o quê? 30, tá? E aí, é 30 o quê? 30 metros por segundo, ok? Porque a gente transformou isso aqui, para a gente trabalhar com as mesmas unidades do tempo, ok? Além de estar no sistema internacional. Então, ok, a gente usou isso daqui, tá? Aí, agora, voltando aqui na nossa questão, ela fala o quê? Que o tempo de reação médio de uma pessoa jovem, tá? Em bom estado de saúde mental e saúde física e afins, é de aproximadamente 0,75 segundos. Então, a gente tem aqui o tempo, que é 0,75. Temos também a velocidade, tá? Que esse carro, ele tá percorrendo, que é 30 metros por segundo. Então, o que que a gente precisa lembrar agora? A gente precisa lembrar da nossa fórmula de velocidade média, tá? Então, aqui, ó, a gente tem a velocidade média, tá? Que é a razão do espaço percorrido pela variação do tempo, tudo bem? Então, aqui, como a gente quer encontrar nosso ΔS, o que que a gente pode fazer nessa fórmula para facilitar a nossa vida, né? Para a gente não trabalhar com muito número, e aí a gente não acabar confundindo e errando a questão. A gente pode fazer essa manipulaçãozinha aqui, ó. Eu quero encontrar o meu ΔS, eu vou isolar ele. Então, eu vou passar aqui, ó, meu ΔT para lá, tá? Multiplicando, ok? E aí, eu vou ter isso daqui, ó. Vou mostrar. Vou fazer passo a passo, ó. Passo para cá multiplicando, então, eu tenho que ΔT vezes o quê? A velocidade média. Isso é igual ao quê? Igual ao ΔS. Aí, eu só vou colocar de uma forma mais organizada. É a mesma coisa, ó. Só vou mudar o lado para ficar melhor da gente enxergar. Ó, ΔS igual ΔT vezes a velocidade média. Viu que é a mesma coisa aqui, ó? Eu só troquei os lados para ficar de uma forma mais padrão, entre aspas, tá? Pra gente visualizar melhor. Então, aqui a gente tem a nossa formulazinha que a gente quer para encontrar o nosso ΔS. Ok, agora que eu tenho todas as minhas informações, eu vou substituir agora nessa formulazinha aqui para encontrar, né, qual foi a distância, né, que o motorista percorreu aí. Então, vamos lá. ΔS, que é o que queremos encontrar, vai ser igual ao quê? O tempo, ó, 0,75 segundos, vezes o quê? A nossa velocidade média, que a gente encontrou também, 30 metros por segundo, tá? E aí, aqui, ó, 0,75 vezes 30, eu já fiz essas continhas para adiantar, mas, igual eu falei, pratiquem em casa essas multiplicações, tá? Com números racionais, porque vocês têm que saber fazer isso. No dia da prova, tem que estar craque já, então, pratiquem. Ao multiplicar isso aqui, eu tenho um valor de 22,5 metros, tá? Metros por quê, ó? Metros por segundo, tá? Então, a gente está no sistema internacional e a gente tem aqui 22,5 metros. E aí, vamos lá nas opções, nas alternativas B. Nossas alternativas são essas daqui, ó. Então, sim, a gente conseguiu resolver a questão e a gente tem a nossa resposta sendo letra E. Tá, galerinha? Recapitulando rapidinho aqui com vocês, primeira coisa, bater o olho na questão. Separem as informações, listem elas para ficar mais fácil de visualizar, ó, igual eu fiz aqui, tá? Depois que listou essas informações, vocês observem a unidade de medida aqui, ó, tá vendo? Quilômetros por hora e segundo. Aqui tá em hora, aqui tá em segundo. Opa, tem alguma coisa errada. Vamos mudar isso tudo aqui para segundo
ou para o sistema internacional, que é o mais indicado, já que é padrão, tá? E aí, olhou, mudou as unidades, aí sim a gente avalia o que a questão está pedindo e aí a gente aplica os nossos conhecimentos. Nesse caso aqui, a gente aplicou o nosso conhecimento de velocidade média, por quê? Porque aqui ele fala que é uma velocidade escalar constante. E a gente já viu em aulas anteriores que quando a gente trabalha com uma velocidade constante, a gente está falando de velocidade média. A gente está falando dessa formulazinha aqui. Tá ok, galerinha? Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.